Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco, Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 184 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, e nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 518, 519 e 520 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continuam a jornada jusoperária brasileira a respeito das entidades de classe. Neste sentido, sempre alertando que o artigo 8º da Constituição da República Federativa do Brasil revogou tacitamente todas aquelas disposições incertas na consolidação das leis do trabalho que vinham a interferir na vida própria das entidades de classe e, portanto, nós estamos a desenvolver nossos entendimentos a respeito desses artigos seletistas apenas e tão somente para fins de didática e de conhecimento e comparação entre o passado e o presente. Neste sentido, nos diz o artigo 518 da Consolidação das Leis do Trabalho que o pedido de reconhecimento será dirigido ao ministro do Trabalho, instruído com um exemplar ou cópia autenticada dos estatutos da associação. Informamos que não é mais obrigatório, nem existe mais o reconhecimento por parte do ministro do Trabalho para que uma associação passe a ser reconhecida como sindicato. Com o advento do artigo 8º, em seu inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, não pode mais haver nenhum tipo de interferência do poder do Estado sobre as entidades sindicais. Neste sentido, apenas e tão somente é necessário para fins estatísticos que aquela associação ou sindicato que pretenda estar regularizado em solo brasileiro possa participar de toda a movimentação sindical pátria através do simples da simples solicitação de arquivo dentro do Ministério do Trabalho e Emprego. Nada mais pode ser exigido e nada mais é necessário para que tal ato seja consolidado e aquele sindicato passe a ter todas as prerrogativas legais destinadas aos entes sindicais
de uma forma geral. É bem verdade que existe um processo administrativo dentro do Ministério do Trabalho e Emprego para impedir que entidades de classe diversas, representantes da mesma categoria profissional, venham a ser criadas com o crivo do Ministério do Trabalho e do Emprego. E para isso, esse procedimento administrativo serve apenas e tão somente para que haja a oposição de outras entidades de classe anteriores criadas e que tenham como base territorial a mesma que se pretende na nova organização sindical. Sempre lembrando que rege no Brasil a unicidade sindical e este fato como temos alertado nas nossas aulas, que impede a plena, a ampla e irrestrita liberdade sindical dentro do hemisfério brasileiro. E, portanto, somos portadores de entendimento no sentido que a melhor posição não é a da unicidade sindical, mas sim a da pluralidade sindical, já que na pluralidade é destinado aos trabalhadores a oportunidade de escolher qual ente sindical melhor consulta aos seus interesses individuais, enquanto que na unicidade, que é o sistema brasileiro, o empregado tem que se consolidar em apenas uma única entidade que o representa, mesmo que esta não seja portadora da eficiência que o empregado deseja de seus representantes. Continua o artigo 518, consolidado, a nos dizer que os estatutos deverão conter a denominação e a sede da associação ou do sindicato, já que nós já vimos que não há necessidade da existência anterior de uma associação para que a entidade de classe seja reconhecida de forma a ser um sindicato. Portanto, a denominação e a sede do sindicato ou da associação. Ainda demandava o artigo 518 consolidado que os estatutos deveriam conter a categoria econômica ou profissional ou a profissão liberal cuja representação é requerida. Permanece nos informando o artigo 518 da Consolidação das Leis do Trabalho que os estatutos dos entes sindicais, sejam associação ou mesmo sindicatos propriamente ditos, deverão trazer em seus estatutos a afirmação de que a associação agirá como órgão colaborador com os poderes públicos e as demais associações, no sentido da solidariedade social e da subordinação dos interesses econômicos ou profissionais ao interesse nacional. Aqui alertamos novamente que esse texto, incerto no artigo 518 seletista, é fruto do momento político em que se instalou a consolidação das leis do trabalho, que era um momento turbulento em termos políticos e que se quis, naquela época, não apreciar a consolidação dos direitos dos trabalhadores, mas sim trazê-los ao
alvedrio do Estado. Nesse sentido é que, principalmente nas áreas sindicais, que eram problemas constantes na era Vargas, com greves, com todo tipo de manifestação pública dos trabalhadores, queria o governo ditatorial manter sob seu crivo a vida comum das entidades de classe e que, neste sentido, exigia que a associação ou sindicato agisse como órgão colaborador dos poderes públicos, no sentido de coordenar a subordinação dos interesses econômicos ou profissionais ao interesse nacional. Portanto, na era Vargas, o que se pretendia era justamente que o interesse nacional subjugasse o interesse econômico profissional das categorias profissionais e econômicas estabelecidas em entes sindicais. Com o advento do artigo 8º, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, caiu por terra esta situação e hoje não pode mais haver nenhuma interferência do Estado sobre a vida própria dos sindicatos. Continua o artigo 518 a nos alertar que os estatutos sociais das entidades de classe deveriam conter as atribuições, o processo eleitoral e das votações, os casos de perda do mandato e de substituição dos administradores. Nesse sentido, é justamente o controle do Estado sobre a vida própria do ente sindical, porque estaria o Estado a saber quais eram as atribuições dos administradores, como era feito o processo eleitoral e a votação, e como poderia aquele administrador ou diretor, nos termos mais severos, perder o seu mandato. E impunha também algumas situações em que o interesse nacional se sobreporria sobre o interesse econômico ou profissional das categorias representadas, tanto na área econômica quanto na profissional, motivando assim diversas perdas de mandato e de substituição dos administradores dos sindicatos por força da manifestação volitiva do Estado sobre a da categoria profissional e econômica representadas. Teria também que trazer o Estatuto da entidade sindical, o modo de constituição e administração do patrimônio social e do destino que lhe seria dado em caso de dissolução da entidade. É novamente uma metodologia, ainda que velada, do Estado controlar a vida até patrimonial das entidades de classe, situação que já não existe mais por força do artigo 8º, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil. Ainda o artigo 518 nos informaria que os estatutos sociais dos sindicatos deveriam trazer as condições em que se dissolveriam a associação ou o sindicato propriamente dito. Vejam a que nível
chegava a interferência do poder estatal sobre as entidades de classe à época da trazida ao lume da consolidação das leis do trabalho. Dizia ainda o artigo 518 da consolidação das leis do trabalho que os estatutos seriam submetidos ao processo de reconhecimento do ministro do Trabalho, que, como já vimos, caiu por terra com o advento da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e não há mais a necessidade de reconhecimento e nem a possibilidade do ministro do Trabalho não reconhecer uma entidade de classe, porque basta apenas o ingresso com o pedido de arquivamento dos atos constitutivos daquele ente sindical no Ministério do Trabalho e Emprego, para que seja conferida ao mesmo toda a validade como ente sindical dentro do território brasileiro. Mas dizia o artigo 518 que o processo de reconhecimento será regulado em instruções baixadas pelo ministro do Trabalho. Não há mais esse reconhecimento, esse procedimento de reconhecimento e, portanto, não há mais instruções baixadas pelo ministro do Trabalho para este mistério. Nos diz o artigo 519 da Consolidação das Leis do Trabalho que a investidura sindical será conferida sempre à associação profissional mais representativa, a juízo do ministro do Trabalho, constituído elementos para essa apreciação, entre outros, o número de associados, os serviços sociais fundados e mantidos, o valor do patrimônio. Com o advento, repetimos, do artigo 8º, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, caiu por terra esta situação, já que a investidura sindical será conferida atualmente à entidade que primeiro se apresentar como concorrente a esta investidura, pouco importando o número de associados, os serviços sociais fundados e mantidos e mesmo a sua representação. Por força da modalidade de adoção da sistemática sindical brasileira pela Constituição da República Federativa do Brasil, que prega a unicidade sindical, a única situação que tem que ser observada pelo Ministério do Trabalho e Emprego é se não há anteriormente criada uma entidade de classe representativa da mesma categoria profissional na mesma base territorial que se pretende assumida pela novel entidade. Fora isso, não há mais nenhum óbice à representação profissional ou econômica para que seja a mesma investida como sindicato da categoria profissional ou econômica representada. Observe-se ainda que o artigo 519 versa apenas e tão somente para a investidura sindical da
associação profissional e não fala da associação econômica ou do sindicato da categoria econômica. Porque o objetivo da época era trazer sob rédea curta a entidade sindical dos trabalhadores, dos empregados, e não a dos empregadores. Por isso que o artigo 519, em seu texto, diz que a investidura sindical será conferida sempre à associação profissional mais representativa. E a juízo do Ministro do Trabalho, constituindo elementos para essa apreciação, entre outros, o número de associados, os serviços sociais fundados e mantidos e o valor do patrimônio. Quer dizer, seria conferida a investidura sindical apenas e tão somente àquela associação profissional mais representativa, se tivesse em concorrência duas entidades sindicais, pretendendo serem transmutadas em sindicatos, estaria sendo escolhida, mesmo que seja juízo do Ministro do Trabalho, não era um juízo tão amplo, porque ele estava subsumido à categoria, àquela associação que tivesse maior representatividade perante a categoria que se pretendia assumida. Então ele não poderia escolher qualquer uma, ele tinha que conferir se aquela associação profissional era mais representativa que a outra. Este era o critério básico para que o ministro do Trabalho conferisse a investidura sindical a determinada associação. E para essa apreciação, ele levaria em conta sempre o número de associados, os serviços sociais fundados e mantidos por aquela associação e o valor do patrimônio arregimentado por ela. Todavia, voltamos a reforçar que com o advento da Lex Fundamentalis de 1988, que trouxe em seu artigo 8º, inciso 1º, a obrigação da total desregulamentação dos entes sindicais pelo poder estatal, que não pode mais interferir na vida das mesmas, o artigo 519 perdeu a sua validez, não sendo mais objeto de aplicação no ambiente jusoperário brasileiro. Diz o artigo 520, consolidado, que reconhecida como sindicato, a associação profissional, veja-se bem que toda vez que nós estamos a estudar estas situações sindicais que estão previstas na consolidação das leis do trabalho, vemos a preocupação do Estado em manter vigilância completa sobre as associações profissionais, sendo silente quanto às econômicas. Portanto, o artigo 520 nos traz a informação que, reconhecida como sindicato a associação profissional, ser-lhe-á expedida carta de reconhecimento assinada pelo Ministro do Trabalho, na qual será especificada a representação econômica ou profissional conferida e mencionada a base territorial outorgada. Aqui, pela primeira vez, nos aparece o termo representação econômica, enquanto nós vimos que durante toda a caminhada seletista a respeito das entidades sindicais, ela recai de forma mais ampla e precisa sobre a representação profissional. Todavia,
A carta sindical hoje ela é deferida apenas e tão somente pelo simples arquivo dos atos constitutivos daquela associação no Ministério do Trabalho e Emprego, não mais sendo necessário que o ministro do Trabalho confira a carta sindical àquela entidade e ainda mais a base territorial não é mais outorgada pelo ministro do Trabalho, mas sim definida pelas categorias profissionais e econômicas representadas de acordo com a validade que estas entidades de classe, tanto econômicas quanto profissionais, apresentem ao arquivo do Ministério do Trabalho e Emprego. Tanto a base territorial é escolhida tanto pelas empresas quanto pelos trabalhadores de per si, para que sua representação sindical seja estabelecida e não mais outorgada pelo ministro do Trabalho como antigamente. Por fim, o artigo 520 da Consolidação das Leis do Trabalho nos anuncia que o reconhecimento investe a associação nas prerrogativas do artigo 513, que são justamente as prerrogativas destinadas aos sindicatos, e a obriga aos deveres do artigo 514, cujo inadimplemento a sujeitará às sanções desta lei. Essa lei, logicamente, é a Consolidação das Leis do Trabalho. Observe-se que não mais se aplicam as prerrogativas do artigo 513 e os deveres do artigo 514 aos entes sindicais, porque tratam-se tais artigos de interferência do poder público sobre a vida própria das entidades de classe, o que é vedado pelo artigo 8º, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil. Portanto, o reconhecimento, quer dizer, o arquivo daquela associação ou daquele ente sindical é bastante para que o mesmo, se não houver oposição de nenhuma outra entidade de classe anteriormente criada e que tenha incidência sobre a mesma base territorial, que é a única possibilidade de haver algum óbice à criação da nova entidade de classe, para evitar justamente o descumprimento da determinação constitucional da unicidade sindical propriamente dita. Não há mais nenhum tipo de direitos ou deveres impostos pelo Estado aos entes de sindicato. E, portanto, não há mais validez, como já alertamos em nossas aulas anteriores, a aplicação dos artigos 513 e 514 sobre a vida sindical brasileira. Estas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nesta nossa aula de número 184, deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a presença de todas as pessoas nestas nossas aulas e requerer ainda uma vez mais àqueles que não fizeram que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas,
porque é através dessas duas atividades simples que vocês nos auxiliarão no sentido de manter íntegro este nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e podermos distribuir o conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.